É, Bom dia, né, mais uma vez. A gente vai iniciar, né, nossa aula dando sequência, né, à aula passada. A gente iniciou, né, falando sobre as fases do capitalismo e hoje a gente vai falar sobre a segunda fase, né, tentar falar sobre a segunda e a terceira fase. A gente falou lá que na primeira fase vai começar com o mercantilismo, né, o capitalismo. O capitalismo é o capitalismo comercial, né, que é um estilo de capitalismo, é o início do capitalismo, de como as pessoas, né, principalmente a burguesia, vai lucrar, né, vai tentar lucrar, que é a partir da compra, né, de especiarias, a compra de especiarias, a compra de pedras preciosas, tecidos em outros locais, em outros países, principalmente lá no Oriente. Eles compram lá de uma maneira mais barata e vendem mais caro, né, no seu país de origem, certo? Então essa era a forma de lucrar na primeira fase, né? Na segunda fase, a forma de lucrar do capitalismo já era diferente, né? Era o capitalismo industrial, que ele vai ocorrer lá no século XVIII, com a primeira revolução industrial, né? Por volta de 1760, 1770, que vai aumentar a capacidade de transformação da natureza, né? Como eu falei na aula passada, o que seria a transformação da natureza? É você pegar uma rocha ou pegar um algodão que você plantou e transformar essa rocha numa casa ou transformar esse algodão em roupa, certo? Você está transformando a matéria-prima num produto, certo? Num produto, literalmente num produto. Aí você está cortando uma árvore e transformando ela num guarda-roupa, certo? Isso é a transformação da natureza. Ah, professor, então não existia a transformação, mas não já existia, o pessoal não fazia barco lá no capitalismo comercial? Existia. Só que com a indústria, certo? Com o advento da indústria, com a criação da indústria, essa transformação da natureza ficou de forma cada vez mais acelerada, certo? Se antes precisava de 10, 15 pessoas para fazer um barco, para fazer uma casa, sei lá, uma casa, uma roupa, de maneira artesanal, né? Você fazer com as próprias mãos, com o capitalismo industrial, com a indústria, ao invés de ter 15 pessoas, você tem 3 máquinas, certo? Você está acelerando esse processo de transformação. Em vez de você levar um mês para fazer um barco, você em um mês faz 4, né? Com a indústria, certo? Então, a diferença dessa transformação da natureza é essa, porque com a indústria vai acelerar, certo? Vai ficar cada vez mais rápido, né, os produtos. Então, a produção da indústria tornou-se a maior fonte de lucro e aí que vai começar o trabalho assalariado, né? A gente até falou um pouco sobre Karl Marx. Aí, se antes você era trabalhador autônomo, né? Se você antes era uma pessoa que produzia o seu próprio produto para vender, com a indústria não. Com a indústria, a pessoa que produzia, a pessoa que produzia um determinado produto, ela acha melhor ou é porque, deixa eu voltar aqui, ou acha melhor ou é porque ela não tinha mais condições de vender o seu produto, ela vai vender a sua mão de obra, né, para as indústrias, para produzirem. A gente até deu o exemplo lá, né, acho que foi do Dantas, não foi do Dantas, foi do Ronald, falando sobre uns tipos de produtos, né, que se antes você produzia, você levava mais tempo, mas quando você está na indústria, você vai produzir mais rápido, mas você vai produzir esse produto que vale mais para o dono da indústria, né? Então, o dono da indústria vai lucrar em cima da sua mão de obra, né? Até o exemplo da chinela, né? Se você vende uma chinela e essa chinela, você produziu 1.000 chinelas e a chinela custa R$ 30, você conseguiu produzir R$ 30.000 em chinela, né? A pessoa conseguiu produzir 1.000 chinelas no mês. Só que em vez de receber esses 30 mil, ou então próximo, né? Você vai receber só um salário mínimo. É essa a mais-valia, né? É a exploração do trabalho assalariado.
Isso que é segundo Karl Marx estudou na época, né? Que era a exploração desse... Eu acredito que o Edivaldo falou muito sobre o Karl Marx para vocês no ano passado. E aqui mostra um pouco, né, de como eram as primeiras indústrias. As primeiras indústrias eram máquinas a vapor, certo? Século XVIII, a energia elétrica ainda não existia, né? Não existia, eu acredito que nem existia nem de forma em pequena escala, nem em grande escala, certo? Então as grandes máquinas eram máquinas a vapor, certo? E aqui mostra um pouco do que era o capitalismo na época, né? Ó, o dono da indústria segurando as pessoas, porque nessa época, pessoal, essa questão de folga semanal, trabalhar 8 horas por dia, licença gravidez, licença paternidade, nada desses direitos do trabalhador existia, certo? Eram crianças trabalhando em fábricas, vocês lembram que a gente falou no passado, né? Crianças trabalhando em fábrica, eram trabalhando 18, 19 horas por dia. Por quê? Porque você só recebia se você trabalhasse, certo? Se você não trabalhar, eu fiquei doente, vou colocar um atestado. Nessa época não existia atestado, certo? Não trabalhou, não recebe. Professor, mas se eu não trabalhar, a fábrica também não vai conseguir produzir. Mas aí que tá, né? Tem a mão de obra. Se você não ficar doente, o dono da indústria vai contratar outro. Por quê? Porque a mão de obra para trabalhar em indústrias está em grande excesso, certo? Está no excesso alto. Então tem uma grande oferta de pessoas para trabalhar em indústria. Então se você está doente, demito você e contrato fulano. Fulano é mais saudável, fulano não vai adoecer, ele vai produzir melhor, certo? Essa era a visão do capitalismo industrial na época, certo? E aqui mostrando, né, a formação das primeiras cidades, ó, as indústrias, elas eram nas cidades. Por que as indústrias eram concentradas nas cidades? Porque era onde tinha mais infraestrutura, né? Principalmente quando as máquinas, na segunda revolução, quando as máquinas são elétricas, as cidades eram os locais onde a energia elétrica chegava, né? As grandes cidades. Então, as indústrias ficavam próximo desses recursos, né? Nas cidades, onde a população começa a se instalar, ela sai do campo e vai para a área urbana, principalmente por causa da mão de obra, por causa da oferta de empregos, certo? É nessa época que o mundo ele deixa de ser rural e começa a ser urbano, certo? Até então, a grande maioria da população do mundo vivia nos campos. E a partir da Revolução Industrial, com as indústrias se instalando nas cidades devido aos recursos, né, melhores recursos, essa população começa a migrar do campo e ir para a cidade, certo? Sempre vai aumentando com o advento e o aumento das indústrias, a população vai aumentando também, beleza? Aí, a partir de meados do século XIX, né, que houve uma necessidade maior, de uma quantidade maior de matéria-prima, de energia e de mão de obra, né, no mercado consumidor. Aí o que fez com que a industrialização se espalhasse por outros países europeus, né? Então, a industrialização, como vocês viram, ela vai começar lá no Reino Unido, né, lá na Inglaterra, e com o advento, né, com a população sempre consumindo mais, querendo mais produtos, a Inglaterra ela já não conseguia suprir essa demanda que a população tinha. Então a industrialização começa a se expandir. Ela vai começar lá na Inglaterra e vai para outros países europeus. Vai para o Japão também, vai para o Canadá, para os Estados Unidos, certo? E o Estado ele passa a deixar de intervir tanto na economia. Não era mais o Estado que ditava as regras da economia, e sim o mercado, os grandes industriais, né, da época, e sim o mercado financeiro, não o mercado financeiro ainda, o mercado financeiro é só na terceira, mas quem vai regir as regras da economia são esses grandes proprietários de indústrias, certo? Então o mercado era guiado pela livre concorrência, o liberalismo, certo? O que seria a livre concorrência? A livre concorrência é o Dantas
ter uma empresa de chiclete que vende o chiclete a 5 centavos e o Márcio tem uma empresa de chiclete que vende o chiclete a unidade a 2 centavos. Quem é que vai vender mais produtos? O Dantas ou o Márcio, que está vendendo a 2 centavos o chiclete? Seria o Márcio, né? Então, o liberalismo é isso, é a livre concorrência. Deixe as empresas existirem e as empresas vão competir entre elas para saber quem é que tem os melhores preços para se destacar. Alguém quer falar? É o Dantas. Opa, Dantas, diz. E se eu derrubasse ele? Não entendi. E se eu derrubasse ele, o comércio dele? Pois é, aí já é outras táticas, né? Outras estratégias. Mas o liberalismo em si, ele deixa o mercado se adaptar, ele deixa o mercado competir. Isso tem vantagens e desvantagens, certo? Um exemplo de uma vantagem do liberalismo é que o preço, certo? O preço vai sempre ser o melhor para o consumidor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de liberalismo que funciona muito bem no dia atual, que são as padarias, certo? Eu acho que padaria existe a cada 3 quarteirões da gente existe uma padaria, né? Qual é a padaria que a gente vai comprar o pão? A gente olha primeiro o quê? Pelo preço do pão, né? Aí existe aquela padaria ali, o pão, o carioquinha lá é 15 centavos. A padaria ali do outro lado, o carioquinha é 10 centavos. Aí a mãe da gente manda a gente comprar onde? A padaria que é mais barata, né? Que vai produzir o pão. Essa é a concorrência, ó. Existem padarias, essas padarias elas vão competir entre si, né? Um exemplo. Mas ela vai pegar pelo quê? Quem é que diz? Será que é o Camilo que vai dizer que aquela padaria tem que vender o pão a 10 centavos? Não. Quem vai dizer é o dono da padaria e sabe como lucrar, né? Certo? Essa é a não intervenção do Estado. Não é o Estado que vai dizer, não é o Camilo, não é o Bolsonaro, não é era o Trump, né? Agora não mais, o Biden, que vai dizer que o pão daquela padaria ali é 10 centavos. Quem vai regular o preço são os próprios donos, certo? Por que eu digo isso? Porque o Estado, até então, certo? Isso aqui foi só no século XIX, mas isso é na Europa. Em outras partes do mundo, o Estado ditava muito o preço do produto. Quer ver um exemplo do que o Estado dita o preço do produto? É na gasolina, certo? A gasolina ela é vendida por empresas particulares, certo? A Shell, a SP, né? São postos de combustíveis, né? Só que quem é que dita o preço da gasolina? É o Estado. Quando o Estado diz que vai aumentar o preço da gasolina no refinatório, lá onde refinam, né, o petróleo, onde é que vai afetar esse preço? Vai afetar o preço no combustível, né? Vai afetar o preço lá no posto de gasolina para a gente, certo? E aí o preço da gasolina é mais ou menos parecido, né? Que aí já é uma outra forma que a gente vai estudar sobre o capitalismo, que a gente viu, certo? Que é o cartel, certo? Beleza? Então é mais ou menos isso. Ó. O liberalismo é quando o Estado ele não vai intervir na sua produção, no que você tem que produzir, no que você tem que comprar, no que você tem que contratar. Qual é o problema de você ter o liberalismo? O liberalismo ele pode acontecer de ter problemas quando você instala, está aqui outro exemplo, quando você instala uma indústria, você instalou uma indústria em Taitinga, certo? O prefeito de Taitinga disse lá, Roberto, coloca aí a tua indústria em Taitinga, que eu não vou cobrar imposto de ti. Durante 10 anos, tu não precisa pagar imposto, não precisa pagar energia, tu não precisa pagar IPTU, certo? Não precisa pagar nada. Eu quero só que você contrate 100 funcionários de Taitinga, certo? Todos os funcionários têm que ser de Taitinga. Beleza. Ótimo para mim, né? Vou lá, boto minha indústria, contrato 100 funcionários. Com o tempo, o prefeito de Fortaleza vê que a minha indústria está bem e ele pode falar comigo, ó, Roberto, vem aqui para Fortaleza que eu coloco também a indústria para ti,
Tu não precisa pagar aluguel, não precisa pagar energia nem água, e eu te dou o terreno. O terreno aqui é teu. A única condição é que tu tem que colocar os 100 funcionários de Fortaleza. Aí o que o dono da indústria vai fazer? Ele vai ver o que é melhor para ele. Ele pode sair, ele vai sair de Itaitinga e vai para Fortaleza, deixando aquelas 100 pessoas desempregadas, né? Diminuindo a renda a cidade tem e indo para Fortaleza, certo? O ruim do liberalismo é isso. As pessoas não, o industrial, o dono da indústria não ter não se fixar em um local, certo? Esse é um dos motivos que as empresas se mudam. Aconteceu muito aqui, pronto, um exemplo que está próximo de vocês aí é essa fábrica de carros da Ford, que é aí próximo de Horizonte, a Trolley. Pronto, a Trolley. A Trolley, a Ford, como está passando por uma grande pandemia, a Ford decidiu fechar a indústria da Trolley. Por quê? Porque já não estava mais lucrando. E ela resolveu fechar de uma hora para outra, certo? Não de uma hora para outra, ela vai fechar até o final do ano. Ela fechou as indústrias lá em São Paulo, certo? Em 15 dias ela fechou algumas indústrias. Por quê? Porque ela viu que não era financeiramente mais rentável, certo? Esse é o princípio do capitalismo, né? Quando não é mais lucrativo, por que eu vou ter a minha indústria? Ah, mas é porque tem pessoas trabalhando, tem par de famílias que dependem desse produto para vender. O dono da indústria, o dono da marca, da empresa, não pensa nisso. Ele vai pensar no que está lucrando. Se não está lucrando, não tem o porquê de continuar, certo? Então o liberalismo ele vai mais ou menos voltado para isso, para a livre concorrência, certo? Para que quem ganha com a livre concorrência é sempre o consumidor. É o caso lá da padaria, né? Se tivesse só uma padaria lá em Itaitinga e ele quisesse colocar o carioquinha a R$1, ele ia colocar porque não tem ninguém para competir com ele, né? Se você não comprar aqui o meu carioquinha, você não vai comer. Porque eu sou o único que vende, né? Com o liberalismo não. Com o liberalismo tem a concorrência, que tem mais padarias, e essa padaria pode botar o carioquinha a 10 centavos, a 20 centavos, e vai competir com as outras, né? Que gera competição. Aí, como a produção crescia rapidamente, aumentava a divisão do trabalho e a fabricação em série, que gerava mais lucro e possibilitava uma nova fase do capitalismo. Vocês lembram lá que a gente falou, né, dos modelos de produção da industrialização? Que um deles era o Fordismo, né, que era a produção em série, que ao invés de você produzir todo o automóvel, né, você produzir todo um carro, você só produz as rodas, você só produz o retrovisor do carro, e isso faz com que a produção fique mais rápida, né? Aqui mostra mais ou menos em série, né, como é que vai se modernizando a industrialização, e isso faz com que a indústria tenha mais produtos, a produção seja mais rápida e que o lucro seja maior, né? Beleza, pessoal? Aí, na terceira fase, vamos ver se dá para falar ainda hoje, na terceira fase do capitalismo, é o capitalismo já financeiro e monopolista, certo? A terceira fase do capitalismo, ele vai surgir no início do século XIX, né? Que é a concentração e a centralização de capitais. Esse capitais aqui não é capital do país, é capitais de dinheiro, certo? É a centralização do dinheiro. A concorrência favoreceu as grandes empresas a fazerem fusões e incorporações, formando monopólios e oligopólios, certo? Na Revolução Industrial. Isso aqui, pessoal, é quando as grandes indústrias, certo? As grandes empresas, elas entenderam que para lucrar mais, elas não precisam fazer só um produto. Elas podem fazer vários produtos para atingir a necessidade das pessoas, certo? Tem várias empresas que elas não atingem só um produto. Vou citar aqui um exemplo, ó, a P&G. A P&G ela é dona de várias marcas de produto. A Gillette é dentro da P&G. A P&G é um conglomerado. E dentro desse conglomerado de indústrias, existem várias empresas. Né? A Gillette é uma, se eu não me engano, a Eleven é outra.
Eu não lembro qual é a marca, mas eles perceberam que essa concorrência vai gerar fusões entre empresas onde o monopólio fica maior, onde você consegue dominar todo o mercado. Um exemplo que a gente tem hoje em dia de uma empresa que é monopolista, né, que ela consegue dominar grande parte do mercado, é a empresa de cervejas, certo? A Ambev, ela produzia algumas marcas de cerveja, né? Se eu não me engano, acho que a Brahma é da Ambev, a, Skol. a Skol também é da Ambev. Ó, vocês estão vendo, ó, a Ambev, ela produz duas cervejas, a Skol e a Brahma, elas são concorrentes, né? São concorrentes entre aspas, porque se você comprar a Brahma ou a Skol, esse dinheiro vai para a mesma pessoa, vai para o mesmo grupo de empresários, né? Eles viram que se eles se unindo, eles iam lucrar mais. Para vocês terem ideia, a Ambev ela é tão grande, ela comprou tantas cervejas, não é mais Ambev, é AB Ambev, né? Ela é tão grande que a cada 5 cervejas que são consumidas no mundo, 3 é desse grupo, é do grupo da Ambev. Ela já comprou cerveja americana, a Budweiser também é da Ambev, certo? Então, isso é uma forma de quê? De você conseguir lucrar mais. Ó. Então, a concorrência ela vai favorecer com que as corporações vão formar esses grandes monopólios. A Coca-Cola não é mais só a Coca-Cola, né? Se você for comprar uma Fanta, uma refrigerante da Fanta, se você olhar lá no rótulo final, tem o quê? Coca-Cola. Se você for comprar uma água, não lembro qual é a marca de água, mas a Coca-Cola também tem marca de água, certo? Então eles viram que se eles se unirem e fizerem essas grandes fusões, eles iam lucrar, eles iam atingir uma grande fatia maior do mercado, certo? Isso é uma outra forma de lucrar, né? Vocês estão vendo que já é diferente das indústrias, né? Aqui é a concorrência, onde tem as fusões das incorporações. Ó, aqui são as grandes marcas mundiais, né? A Coca-Cola, a Ford, como a gente falou, Burger King, Pizza Hut, a Nike, certo? Aqui, ó, uma forma de fusão que teve, ó. Alguns anos atrás, a Adidas comprou a Reebok, certo? Acho que há uns 5 anos atrás. Só que a Adidas ela mantém a marca Reebok. Professor, mas elas não são concorrentes? Por que a Adidas não cancela a Reebok? Porque tem pessoas que gostam da Reebok, né? Tem pessoas que gostam do estilo da marca Reebok. Então eu vou deixar a marca. Você compra uma Reebok, beleza, mas o dinheiro vai para quem? Ó? Vai para a Adidas, certo? Que mostra um pouco, né, da diferença do capitalismo. Certo? Aí, pessoal, na próxima aula, é até 10h15, né? Na próxima aula a gente continua falando um pouco do capitalismo financeiro, beleza? A gente explica mais sobre o que é monopólio, oligopólio, sobre o que é trust, né? Sobre essas facetas que o capitalismo conseguiu desenvolver na terceira fase do capitalismo. Aí, pessoal, mais tarde eu vou passar uma atividade, certo? Falando um pouco sobre o capitalismo industrial e sobre o financeiro. É no mesmo esquema da primeira atividade, com 3 questões. Beleza? Beleza. Pois, pessoal, até a próxima aula, viu? Valeu. Valeu!